A vida está difícil para todo mundo. Está difícil para o pai do aluno, está difícil para o professor, está difícil para a escola. Estamos aí num período que realmente machuca o bolso, é o chamado janeiro vermelho. Você tem que pagar um monte de tributos e ainda a renovação da matrícula, o material escolar, e tem escolas que se aproveitam aí da boa-fé dos alunos e dos pais e metem a faca. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Estamos recebendo aqui a doutora Virgínia Machado, ela é advogada e, naturalmente, conhece bem esse assunto, né, doutora? É uma satisfação tê-la conosco. Prazer estar aqui. É direito do consumidor, né, Cataldi? O que acontece nessa época? As escolas, elas preparam uma lista de materiais, porque elas têm que fazer uma planilha de custo para reajustar as mensalidades, sabe, Cataldi? Mas elas têm que apresentar essas planilhas de custo aos pais que desejam ver, pelo menos 45 dias antes do encerramento das matrículas. E tem aquela história também da 13ª parcela, né? Que é cobrada como matrícula. Como matrícula. E eles até, às vezes, começam a cobrar isso em setembro, outubro, novembro, parcelam em 4 vezes. Para facilitar, para né? suavizar. Então, só que tem que estar dentro dessa planilha de custos, porque eles acabam distribuindo em 13 parcelas o custo de cada aluno. É lógico que um aluno no jardim da infância é um custo, né? No ensino médio é o outro, o ensino fundamental, então tudo é variável. Porém, as escolas, existem até escolas que fecham, sabe, Cataldi? Porque não fazem corretamente essa planilha de custos. E depois que ela estipula o valor da mensalidade, ela não pode alterar durante todo o ano letivo. Então, durante esse ano letivo, aquela mensalidade, ela é congelada. Ou seja, é estabelecida uma anuidade que é fracionada em 13 vezes. Isso e aí mesmo. a parcela não pode mudar. Não pode mudar. E aí, o que acontece? Muitas escolas, vendo que acabaram fazendo essa análise de custos aquém do necessário, acabam distribuindo esse custo para os pais através do material escolar. É aquela história de papel higiênico. Papel higiênico, álcool, sabonete. Então, não pode cobrar isso. Não, não pode. A escola, ela tem que ter uma contabilidade muito estreita com relação a todos os custos, inclusive tributários, para que ela tenha esse reajuste de forma correta e não tenha aí prejuízo. Como eu falei, tem escola que fecha porque não faz essa análise corretamente. Ah, a gente esqueceu de colocar na planilha o aumento dos professores. Aí quer tirar a forra, a vingança é no preço do material. Na verdade, quer distribuir, quer terceirizar, né, essa despesa. Não pode. Então, o que pode ser solicitado aos pais, o que não pode? Vamos falar do que não pode primeiro, né? Não pode. Material de limpeza, de uso coletivo ou de higiene. Então, todo o material, por exemplo, sabonete, papel higiênico, papel ofício, giz, produtos de limpeza como álcool, tem escola que pede álcool gel, por causa da gripe. Não pode. Álcool gel é obrigação da escola, tem que estar dentro da planilha de custos dela. Então, muitos itens, então os pais têm que analisar. Peraí, o giz, o papel, vários outros itens não podem ser solicitados, todos que ser brinquedos. Muitas vezes pedem brinquedos, para escrever cartolina, isopor. Agora, alguma coisinha pode pedir sim, por exemplo, até 4 folhas de cartolina por ano letivo. 2 folhas de isopor por ano letivo, 1 pacote de canudinho por ano letivo pode, 4 tubinhos de tinta por ano letivo. Então, você entendeu que é tudo aquilo que é razoável, dentro do razoável. O que é abusivo, é lógico que o consumidor vai estar alerta e ele vai procurar o órgão de defesa do consumidor, que está aí à disposição. É uma coisa importante também a gente verificar nesse iniciozinho, né, de jornada de um novo ano, né,
essas coisas que vão surgindo aí nesses pedidos abusivos das escolas. Eu me lembro que as escolas pediam, além de papel higiênico, elas pediam não sei quantas remas de papel sulfite, né? Então, tudo isso faz parte do custo administrativo da escola. A escola precisa de papel sulfite? É lógico, mas tem que estar dentro da planilha de custo dela. A senhora que lida mais com esse problema, sabe me dizer quais são os pedidos, as reclamações mais contundentes dos pais, doutora? Álcool, muita gente pede. Papel sulfite, material de limpeza já foi, de higiene pessoal já foi solicitado em muitas listas escolares. Então, brinquedos, palitos, não sei quantos pacotes de palitos, sabe aqueles palitos de montar brinquedo, né, de fazer casinha, tudo isso, e pedem às vezes até uma taxa para pagamento de água, luz, esgoto. Que barbaridade. Agora, quem se sente lesado com esse problema pode recorrer a quem? PROCON, juizado? Ao PROCON. Eu indico sempre buscar, sempre que você se sentir lesado consumidor, você deve buscar os órgãos de proteção ao consumidor, que em todo município é obrigatório ter o PROCON. Às vezes o município não tem muita vontade política de ter um PROCON atuante, mas aí é uma questão dos munícipes exigirem isso, né, do executivo, porque o executivo recebe uma verba do Ministério da Justiça para que o PROCON seja implantado. Uma coisa também que tem sido foco de reclamação, existem escolas que têm marcas, né? Determinado sistema, o outro sistema, e eles costumam fazer o seu próprio material didático. Sim. E costumam cobrar isso. Tem gente que acha que é venda casada, tem gente que acha que não é venda casada. Eu quero que a senhora desempate essa questão, por favor. Mas vou lhe pedir para a gente falar sobre isso na volta da entrevista. Okay. Doutora Virgínia Machado está nos ajudando hoje a falar sobre abusos na hora da renovação da matrícula e na hora da lista do material escolar. Ela volta já já. Preste atenção, chame o pessoal que está aí com o filho na escola para acompanhar essa entrevista. Ela volta já já. Olha, hoje nós estamos falando aqui com a doutora Virgínia Machado, especialista também na área de defesa do consumidor, sobre esses abusos, né, que são praticados na hora da renovação da matrícula, na hora da lista do material escolar. E eu tinha deixado aqui uma inquietação de muitos pais, sobretudo aqueles que têm filhos nessas escolas de grife, né, que acabam impondo um material escolar previamente feito, uma espécie de apostila, e isso é cobrado. Aí tem gente que fala, não, mas isso aí é venda casada, porque o tempo está me obrigando a comprar esse material e eu estou pagando já a escola, não é um livro que vende na papelaria, só vende com eles mesmo e tal. Mas parece que não está mais havendo dúvida quanto a isso não, né, doutora? Parece que isso pode. O que acontece? Muitas vezes a escola ela tem um plano de ensino próprio. Então, ela fornece o material didático através de apostilados, justamente porque ela tem uma sequência desse planejamento. E isso não vamos dizer assim, contrário, não é abusivo, não é contrário ao Código de Defesa do Consumidor. Lógico que se for um preço excessivo, além daquilo que se espera, né, para o mercado, tudo bem, existe até a possibilidade de reclamação. Mas só que quando o pai vai fazer a matrícula, ele já deve ser informado justamente sobre a necessidade da aquisição desse material junto à instituição de ensino, porque é o método deles. E ele já vai saber também quanto custa. E aí ele tem a opção de matricular o filho naquela instituição ou não. Bom, com relação à marca, que muitas escolas exigem determinadas marcas, é possível, é viável ou o pai pode fazer a opção para uma escolha mais em conta? Marca, você diz para o uniforme, por exemplo? Sim. Não, eu acho que aí o pai tem a opção de fazer o uniforme onde ele quiser, desde que a escola tenha o convênio, né, com essas empresas que fazem, que
confeccionam uniformes, porque tem que ter o logo da escola. Agora, muitas empresas já têm esse logo pré-preparado e podem estar fornecendo. Não é obrigatório adquirir o uniforme da escola na escola, a não ser que não tenha outro lugar que esteja confeccionando. Tem escolas, por exemplo, que adotam, né, como uma calça jeans. Aí tem que ser o jeans comprado em determinado local. Quando o jeans é padrão, pode ser qualquer um. Não, o que a escola pode fazer é escolher, por exemplo, a cor do jeans. Não quero jeans rasgado, não quero jeans muito claro, né? Tem que ser um jeans normal, básico, mais escuro. Isso ela pode. Agora, ela não pode dizer que tem que ser da marca X ou da marca Y, isso de forma nenhuma. Uma outra coisa também que sempre surge discussão é o estabelecimento de sanções para aqueles que demoram a trazer o material. Tirar de sala, não deixar fazer prova, Todo comportamento institucional que causar situações vexatórias, constrangedoras à criança, ao aluno, podem ser punidas judicialmente com indenizações por danos morais. Então, inclusive, se o aluno não pagar a escola, ele não pode ser retirado de sala, ele não pode ser impedido de fazer as provas, mesmo com a inadimplência. Mas pode ser impedido de receber o material. Não, lógico, pode ser impedido de receber o material e pode ser impedido, por exemplo, de fazer a matrícula para o próximo semestre, para o próximo ano, isso pode sim. Doutora, com relação a essas listas ainda, né, que são pedidas, pode haver fracionamento da lista de material? Pode. Olha, nós estamos em época de recessão, né, Catonde? As escolas, elas não estão à margem dessa situação, porque muitas escolas, por exemplo, acabaram perdendo alunos para a rede pública de ensino, justamente porque os pais ficaram desempregados, ou tiveram que mudar de emprego, ou tiveram problemas financeiros. Nós estamos vivendo um período muito difícil. Inclusive, né, no nosso país. Separações, né? Separaram e aí fica aquela dúvida, quem vai pagar, quem não vai pagar. Sempre que o casal se separa, existe o empobrecimento familiar, porque ali eram duas fontes financeiras, né? E depois que eles se separam, fica mais complicado, até porque eles renovam a vida com outras famílias, muitas vezes. Então, é importante que exista um planejamento financeiro, porque filho custa caro. Então, antes de colocar filho no mundo, tem que pensar muito bem, porque existem algumas pesquisas que os filhos, por exemplo, até 21 anos, eles custam em média 2 milhões de reais. Então, vamos pensar bem antes de ter filho. Verdade. Isso dentro da regra, lógico, uma escola particular, né? Mas em regra. Agora, se o filho for fazer medicina, por exemplo, você triplica esse valor. Tem gente que não se conforma, né? Que o filho está lá na creche e acaba pagando mais que o outro filho que está no nível médio no ensino superior. É verdade. Mas creche demanda, né? Creche tem que ter demanda. babá, tem que ter quem limpa tem que ter, fralda, olha, mão de obra especializada. verdade. Não é verdade? Isso custa caro, porque cuidador... Você já viu quanto custa um cuidador de idoso, por exemplo? Poxa, Já viu quanto custa uma babá que vai lá só para cuidar da criança? É lógico que aqui no Brasil, muitas vezes, a família não consegue ter uma babá apenas para cuidar do filho. A pessoa que limpa a casa, né, já cuida da criança também, tudo mais, acaba fazendo ali um mix. Mas, normalmente, se você for contratar uma escola infantil para cuidar do seu filho, né, enquanto bebê, uma creche, por exemplo, tem que ser mão de obra especializada e isso custa. Viram quantas dicas interessantes? Pois a doutora Virgínia Machado tem todo esse carinho, né, de estar aqui com a gente. Se você tem dúvida, manda para cá. A gente pede para ela vir aqui responder você.